2016, segunda parte. No vídeo anterior, apresentamos 2016 como sendo o ano da coragem. Isto partindo do ponto de vista da análise do número. 2016 somado dá 9. E 9 é a letra Tet, que na língua hebraica, na gramática hebraica, significa coragem. Isto é a tradição essênica do qual eu sou estudioso. Mas eu quero continuar falando sobre este número por um simples motivo. Esses dias apareceram religiosos, líderes religiosos, através do Facebook, WhatsApp e os outros meios de comunicação, falando coisas impressionantes sobre 2016, tragédias, o fim do mundo. Senhores, não existe profecia fora da Bíblia, e a Bíblia não fala da tragédia que esses anátemas estão falando. Por isso eu quero continuar analisando o número 2016. Este ano é sim, um ano de coragem. E para embasar a nossa fala, eu quero falar dos grandes mestres, Pitágoras, Kepler, Einstein, Pauli, Jung. São mestres que achavam que os números são códigos, são a essência do cosmos. Aquilo que fundamenta tudo que nós podemos ver. Em tudo está presente o número. O número é a ligação, é a essência. Nós podemos encontrar em todos os lugares, desde que possamos olhar através da nossa mente racional. Pauli e Jung, nas suas pesquisas, descobriram e desenvolveram que os números são a conexão da mente com a matéria. A matéria produz a mente e a mente produz a matéria, diria Pauli e Jung, e também o próprio Hegel. Os senhores sabem que Hegel, na sua Magna Filosofia, o maior filósofo idealista alemão, ele diz que a ideia se torna real. Real mesmo, concreto. Então isto não está muito longe. Isto é o que Pauli e Jung, dentro da física quântica, conseguiram provar. É a conexão ontológica entre a mente e a matéria. São os números. Por isso é muito importante analisar os números. Inclusive os números estão sempre presentes na Bíblia Sagrada. Do Gênesis ao Apocalipse, os números estão lá. Os essênios sabiam disso e usavam em grande escala, em grande sentido. O 1, o Aleph, significa princípio. O 2, o Beit, significa sabedoria. O 5, o Ri, significa poder, força. O 7, o Zan, significa criação. E todos conhecem o significado do 666, que aparece no Apocalipse. Mas eu quero voltar à análise do 2016. 2016 significa 9, já falamos, é o Tet, a serpente. É a serpente que tem a sua origem no coração e dá a volta e faz a sua conexão para cima. Em Mateus capítulo 16, capítulo 10, versículo 16, fala que a serpente é o símbolo da prudência e da astúcia. É exatamente o elemento necessário para esse ano 2016. Mas para aqueles profetas do Apocalipse, eu quero fazer uma comparação. Na história apareceram dois tipos de Tet, ou seja, dois tipos de serpente. A famosa serpente do Ouroboros, que Jung, inclusive, comenta, é chamado o princípio e o fim. É a serpente que come o seu próprio rabo. Isso é um símbolo antiquíssimo, mas significa que tudo que começa, termina. É o fim, é o princípio e o fim. Só que, senhores, o texto que eu estou falando, o que a Bíblia fala, o que os mestres falam, o que Jung fala, o que Pauli fala, o que os grandes mestres como Hegel e Kant falam, é uma outra serpente. É o Tet, é o que nasce no coração, dá a volta, tem o encontro com o chão, ao levantar não come o seu próprio rabo, ele levanta e faz a sua conexão com o divino, com o sagrado. É preciso que essa sua astúcia, que essa sua prudência, essa coragem esteja ligado com o divino, com o seu sagrado, com o seu íntimo.
Se você não acredita com além, se você não acredita no Deus que transcende, então você tem dentro de você o sagrado. É com isso que deve ser ligado. Esse é o TED. Então, há duas formas de você interpretar. Uma tragédia iminente como 2016 e uma possibilidade de tudo recomeçar. É o recomeço, senhores. Também falamos que no final, no vídeo anterior, antes do ano novo, nós falamos que dezembro de 2015, pelos meus cálculos, nas 231 portões da sabedoria, era o TET Summit. O TET é a coragem, o Summit é a janela da alma. Ou seja, coragem para olhar pela janela da alma. E pasmem, senhores, que a seguinte combinação que vem depois deste portal, o próximo portal de janeiro, é um aviso para todos os navegantes de 2016. É a combinação de Yod e Ain. Yod significa a ligação consagrada. E Ain significa o olho profundo, o olho ontológico. A frase seria a ligação e o olhar da essência. Muito bem, mas eu quero me fundamentar nessa análise, para que nós possamos entender melhor 2016 e você possa ter não uma esperança, mas uma coragem para enfrentar 2016 e fazer com que tudo se recomece. Tudo comece de novo, com a sua coragem e com a sua ligação consagrada. O Yod é a ligação com o divino, já falamos. É a força poderosa que o ser humano carrega dentro de si. O Yod é o menor das letras, mas o mestre dos mestres já falava que é o menor das letras, mas o mais importante, porque ele representa o Espírito. Vale 10. Representa a plenitude. Esse é o Yod. E o Ain é o olho profundo, o olho ontológico, o olho de Horus. O olho que no antigo Egito era o deus Horus. E inclusive de lá surgiu, naturalmente veio essa simbologia do Ain. É o terceiro olho, alguns diriam, é o olho de Horus, é o olho que tudo vê. Inclusive é o olho que está no alto da pirâmide da nota de $1. É o olho do poder, o olho da sabedoria, o olho da criação. Isso é o Ain. Então vamos fazer uma síntese do que nós estamos falando. É uma combinação perfeita este janeiro, que nos mostra o grande desafio que será 2016. O Yod diz para você, você pode ligar-se ao divino e ter o seu dinamis. Já falamos do dinamis. Dinamis é a palavra grega que significa milagre. Você pode fazer o seu milagre, mas não o milagre que os santos fazem, mas o seu dinamis, o seu poder, a sua força, a sua coragem. Você pode ter acesso ao seu dinamis. E o Ain, com o olho do poder, o olho de Horus, você pode criar. Porque essa combinação Yod e Ain é a combinação da alquimia. Eu diria para você o ano da alquimia. É o ano em que você vai ter que criar. Você vai ter que transformar. Você vai ter que transmutar. Porque o que vem de 2015 não serve. O que vem dos outros anos anteriores já não existe. O que está aí, nós temos que transformar, transmutar. É este o grande desafio de 2016. E isto é a psicanálise alquímica, é o que nós estudamos e o que nós preparamos para você. Por isso eu apresento Psicanálise Alquímica, é um curso, uma assessoria, um atendimento. Entre em contato conosco pelo zap 61 8340 6632.